Olá, meu nome é Josiane, sou professora de Física e hoje eu vou dar uma aula para você sobre processos de transmissão de calor. Em termologia, nós temos três processos de transmissão de calor: a condução, a convecção e a irradiação. A condução é aquele processo de transmissão de calor que vai ocorrer só nos meios sólidos. E é quando o calor vai se propagando ao longo de todo o comprimento, de toda a extensão do material. Então, é como se eu pegasse uma barra, vou pegar esse brinquedo como uma ilustração, como se eu pegasse uma barra de metal e colocasse essa extremidade aqui no fogo, ou em uma superfície quente, em alguma coisa muito quente. Como que o calor vai se propagar? Ele vem se propagando desde a ponta da extremidade que está no fogo, de molécula a molécula, ao longo de toda a barra. Isso é a propagação de calor por condução. Ela só acontece nos materiais sólidos e nos condutores. Material condutor é aquele material que vai conduzir facilmente o calor. Então, o calor se propaga através dele com muita facilidade. Material isolante é aquele material que vai colocar uma resistência a essa propagação do calor. O calor não consegue se propagar com tanta facilidade. Ele vai ter uma certa dificuldade. Material isolante, por exemplo, a lã. Hoje está frio, eu coloquei uma blusa de lã para não perder a temperatura do meu corpo, o calor do meu corpo para o meio externo. O cabo da panela, quando ele é feito de madeira, a madeira é um isolante para a gente não queimar a mão. Então, o isolante térmico vai ser esses materiais que eles vão imprimir uma dificuldade na propagação do calor. Isso funciona para os sólidos. Quando a gente vai para o material fluido, seja ele líquido ou gás, a propagação de calor ela acontece por meio da convecção. Então, a convecção é o aquecimento das massas do fluido e vai tendo, consequentemente, a troca de posição dessas massas de fluido. As massas mais quentes, elas vão subir. As massas mais frias, elas vão descer. Então, por exemplo, eu pego uma estufa de resistência e ponho no chão na minha casa. Ela vai aquecer o ar que está ao redor dela. As moléculas desse ar começam a se agitar mais e a se expandir, a ficar mais longe uma das outras. Esse ar vai ficar menos denso, mais leve. Não seria leve o termo correto, mas vamos dizer assim. Como ele fica mais leve, ele sobe, dando lugar para o ar mais frio que vai descer. Vai ficar ao redor da estufa, vai ser aquecido por essa estufa e vai subir. Na geladeira acontece o processo contrário. A geladeira convencional é aquela que tem o congelador na parte de cima. O congelador ele vai resfriar o ar, ele vai retirar o calor do ar. Esse ar mais frio ele fica mais pesado, ele vai descer. Conforme ele vai descendo, ele vai passando pelas grades da geladeira e pelos alimentos que estão dentro da geladeira e vai retirando o calor dos alimentos vai retirando o calor dos alimentos e com isso ele vai se tornando mais quente. Quando chegar na parte de baixo da geladeira, lá na bandeja dos legumes e das verduras, esse ar já está bem mais aquecido. As moléculas já estão se agitando bem mais, ele está menos denso, fica mais leve. Então ele vai subir, vai circundar o congelador lá em cima de novo, vai ser resfriado e vai descer, formando um movimento cíclico, um ciclo de convecção. Essa convecção ela acontece tanto com o gás, o exemplo que eu dei para o ar, quanto com a água. Coloca uma água na panela para aquecer. O fundo da panela é aquecido por condução térmica, porque o fundo da panela é metal e ele vai aquecer então por condução. Mas a água no fundo ela é fluida. Aquece primeiro aquela massa do fundo da panela, a massa de água que está ali. Essa água mais aquecida, as moléculas se agitam mais, é como se ela expandisse, vai ficar menos denso, mais leve, ela sobe, dando lugar para a água que estava mais na superfície que desce, ocupando esse lugar de novo. E vai formar esse ciclo de convecção dentro da panela. A massa de água mais aquecida sobe, a massa de água mais fria da superfície desce. E dessa maneira vai ter o aquecimento dessa massa de fluido por convecção térmica. Outro método de transmissão de calor é a radiação. A
A radiação é aquela propagação de calor que acontece pelas ondas eletromagnéticas. Então, se eu tiver uma lareira e for lá e colocar minhas mãos na frente da lareira e minhas mãos aquecerem, como que esse calor sai da lareira e chega até mim? Por ondas eletromagnéticas. Porque o ar que está sendo aquecido ao redor do fogo, ele sobe pela convecção. Ele não vai chegar até mim. Condução, só se eu botasse a minha mão no fogo. Então, ele vai chegar esse calor da lareira até a minha pessoa por radiação térmica. Outro exemplo é o Sol. Entre o planeta Terra e o Sol existe vácuo, ausência total de matéria. Qual a única maneira de chegar o calor do Sol até nós? Pelas ondas eletromagnéticas, que é um tipo de onda que se propaga também no vácuo. Também, porque não quer dizer que elas vão se propagar só no vácuo. Ela consegue ultrapassar o vácuo. A radiação térmica ela vai existir quase sempre a partir de uma fonte de calor. Aqueles sensores infravermelhos que identificam animais, até mesmo pessoas se deslocando durante a noite, eles são baseados pelo calor próprio interno produzido pela pessoa. De métodos para tentar impedir essa transmissão de calor, o mais perfeito, vamos dizer assim, seja a garrafa térmica. A garrafa térmica, aquela que vai ter uma ampola de vidro no interior dela, essa ampola é formada de 2 camadas de vidro. Entre essas 2 camadas de vidro é colocado vácuo, ou melhor, é retirada toda a matéria que tem ali no meio. É sugado todo o ar que tem ali no meio e fica só vácuo, ausência total de matéria. As faces dessas camadas são espelhadas para tentar impedir o calor se propagar por radiação térmica. Então o vácuo ele não permite a transmissão de calor por condução nem por convecção. Porque na condução a gente precisa do material sólido, na convecção eu preciso do material fluido. E as faces espelhadas vão fazer o calor refletir de volta. Se eu colocar um líquido quente dentro da garrafa térmica, a face interna espelhada faz o calor refletir de volta para o interior. Se eu colocar um líquido gelado, a face externa espelhada dessa ampola da garrafa térmica vai fazer o calor que está tentando entrar para a garrafa refletir de volta para o meio externo e não chegar até o líquido gelado dentro da garrafa. Bom, da explicação sobre processos de transmissão de calor seria isso. Espero ter ajudado vocês a estudar para as provas de vocês e entender um pouquinho melhor como funciona. Qualquer dúvida que tiverem, seja de algum exercício, seja de alguma coisa aqui da explicação, deixem aqui nos comentários. Eu vou tentar ir sempre melhorando os vídeos por aqui e sempre trazendo assuntos, como eu já falei na apresentação, relacionados com a aprendizagem de física lá no ensino médio. Uma física bem básica, bem simples, para vocês compreenderem melhor e passar de ano. Então era isso, até o próximo vídeo, tchau!